Fala galera, tudo bem? Tudo certo aí? Então, vamos trabalhar hoje números quânticos nesse nosso aprofundamento. Eu quero preparar você com os números quânticos, que é a base para a gente entender bem depois a parte de hibridização, que nós vamos trabalhar também. E a partir da hibridização nós vamos ter aí uma noção um pouco melhor da parte de geometria molecular espacial de moléculas orgânicas, tá bom? Tá? Então vamos aprofundando aí, vou colocar alguns exercícios para a gente fazer aqui também, depois para você tentar fazer sozinho, para a gente ficar craque nessa parte, tudo bem? Vamos lá? Bom, quando se fala em números quânticos, é importante a gente lembrar que os números quânticos eles são utilizados para identificar, para a gente entender o comportamento do elétron na eletrosfera, né? É como o endereço do elétron, onde que o elétron está, como é que ele está se comportando na eletrosfera, tá bom? Bom, o primeiro número quântico, pessoal, que a gente vai trabalhar é o número quântico principal, né? Que a gente vai representar pela letrinha N. É super facinho o número quântico principal, porque o número quântico principal ele vai indicar o quê? O nível, a camadinha que o elétron está, né? Muito simples. Então, por exemplo, a gente sabe que nós estudamos 7 camadas, né? Então nós temos lá a camada K, L, M, N, O, P e Q, tá certo? De 1 a 7. Que inclusive o número de elétrons encontrados em cada camada, que a gente já conhece, é 2, 8, 18, 32, 32, 18 e 2, tá bom? Lembrando que a energia sempre cresce em termos das camadas, sempre para fora. Quanto mais distante a gente estiver do núcleo, do átomo, né, a energia da camada vai ser maior, tá bom? Bom, o número quântico principal 1 faz referência à camada K, o 2 a L, o 3 a M, 4 a N, 5 a O, 6 a P, 7 a Q. Então, se você fala que tem um elétron, por exemplo, na camada N, significa que o número quântico principal dele é 4. Você tem um elétron na camada 2, né, L, por exemplo, o número quântico principal dele é 2, tá? Então o número quântico principal é muito simples, ele vai indicar para a gente simplesmente qual camada que o elétron está. Certinho, pessoal? Bom, nós temos agora o número quântico secundário ou azimutal, né, que é simbolizado pela letra L, né? Lembrando que os números quânticos são ferramentas, né, que vão fazer com que a gente consiga entender o posicionamento do elétron da eletrosfera, né, que foi postado aí, idealizado por Schrödinger, para a gente entender o elétron na eletrosfera dos átomos, tá bom? O número quântico secundário ou azimutal, gente, nós representamos pela letrinha L, tá? Eu tenho certeza que você vai lembrar bem desse também. Ele vai indicar o subnível de energia do elétron. Então, dentro de cada nível, existem regiõezinhas, né, delimitadas geometricamente, chamadas de subníveis. São eles, olha lá, ó, os subníveis S, P, D e F, que são os que nós vamos trabalhar. Professor, pode ter o G, pode ter o H, pode sim, mas o que a gente conhece é até o F. Então, nós vamos trabalhar com esses subníveis aqui. Qual vai ser a denominação do L, do número quântico secundário? Nós vamos numerar de 0 a 3. Então, por exemplo, se você tem um elétron que está na camada 3, por exemplo, então o número quântico principal dele é 3, né? Mas vamos supor que ele está no subnível P. Dentro dessa camada tem uma regiãozinha que é o subnível P. O elétron está lá dentro. Beleza. Então o número quântico secundário ou azimutal dele é quanto? 1. Tá? Então você vai designar para o S 0, para o P 1, para o D 2, para o F 3. E aqui é o número de elétrons que cada subnível desse comporta, né? Que a gente já sabe. O S é 2, o P 6, o D 10 e o F 14. Né? É bom a gente lembrar essa quantidade de elétrons aqui. Certinho? Então aqui, ó, esses são os números quânticos que a gente vai ter que lembrar, que são os secundários ou azimutais, tá bom? Para S, P, D e F. Muito bem. Só para você ter uma noção, né? Para não ficar tão abstrato, o que significa falar S? Né? S vem de sharp, né? Sharp, nítido. Toda vez que você tiver um elétron dentro de uma região esférica que envolve o núcleo do átomo, né? Você tem um elétron dentro do subnível S. Se você tiver um elétron, por exemplo, numa região que parece um alter, tanto nas posições x, y e z, no plano cartesiano aí, ó, significa que esse elétron está dentro do subnível P. Ou seja, gente, cada subnível desse, S, P, D e F, tem uma forma geométrica espacial. Vamos melhorar um pouquinho isso aí? Ó, imagina que aqui é o núcleo, tá vendo? Ó? Então, por exemplo, aqui eu tenho um subnível S, que é uma região esférica. Se o elétron estiver aqui dentro, significa que ele está dentro do subnível S, né? Se você, por exemplo, tiver aqui é um S, por exemplo, na primeira camada, depois você tem aqui, ó, uma outra região esférica, o 2S, tá vendo? Se o elétron estiver nessa região, ele está no subnível 2S, correto? Por exemplo, se ele estiver agora nessa região aqui, ó, desse alter, ele está dentro do 2P. Por quê? Porque o P é um alter. Ou seja, aqui, ó, essa região esférica grandona que envolve tudo isso aí, ó, ele estaria dentro do 3S. É um pouco abstrato, é um pouco difícil de ver, eu reconheço.
Mas só para você ter uma noção, né? O que são os subníveis? São regiões delimitadas geometricamente onde o elétron vai estar lá dentro, correto? São regiões do espaço eletrosférico, só para você ter uma noção, tudo bem? Esse é o número quântico secundário ou azimutal, tá bom? Bom, gente, é importante a gente lembrar que com o número quântico principal e com o número quântico secundário ou azimutal, a gente consegue fazer a distribuição eletrônica em ordem crescente de energia dos elétrons de um átomo, né? Que é o diagraminha de Linus Pauling. Eu só vou colocar aqui para dar uma relembradinha para a gente poder trabalhar os outros números quânticos, tá bom? Por exemplo, vamos pegar o enxofre, o átomo de enxofre, que tem número atômico 16. Vamos tentar distribuir esses elétrons? Fazer um exemplo bem simples, só para recordar rapidinho, tá bom? Está aqui o diagrama de Linus Pauling, que eu tenho certeza que todo mundo lembra muito bem, é importante saber construí-lo. É importante se lembrar que conforme essa setinha anda, olha só, a galera vai andando, a energia sempre vai aumentando. Não esqueça disso. Então, por exemplo, se eu pensar entre 4s2 e 3d10, no 3d10 a energia vai ser maior. Eu tenho um subnível com D aqui, 3D, mais energético que o 4s. Por quê? Porque ele está mais na frente do diagrama, tá vendo? Ó, conforme você vai andando na flechinha, a energia só vai aumentando. Isso aqui é distribuído em ordem crescente de energia. E aqui os númerozinhos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 representam as camadas do átomo, né? K, L, M, N, O, P e Q. Aí, tá? Bom, vamos fazer a distribuição eletrônica em subnível só para relembrar? Olha lá, ó, fiz aqui ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Parei no P4 para a soma dar 16. Super tranquilo, tá? Bom, vou fazer em níveis ou camadas, aquela ordem geométrica, né? O que você faz? Ó, você pega aqui o S, que é a camada 1, 2 elétrons. Camada 2, 6 mais 2, 8 elétrons. Camada 3, 4 mais 2, 6 elétrons. Essa seria a distribuição em camadas, né? Só para dar uma recordadinha, muito facinho. Agora, vamos perceber uma coisa. O 3p4 é o último que a gente colocou na distribuição em subníveis, na sequência das flechinhas, não é? Significa que esse último, gente, é aqui que estão os elétrons mais energéticos. Não esqueça disso. Vai ser importante você saber isso para a gente discutir os outros números quânticos aí, tá? Muito bem. Esses elétrons mais energéticos, então, além disso, a gente pode pensar aqui que a camada de valência é a terceira camada, né? Que é a camada mais externa da distribuição. E quantos elétrons a gente tem na camada de valência? 6 elétrons. Só para recordar com a galera aí, tá bom? Muito bem. Então, é importante você perceber também que esse 3p4, né, se eu for analisar o 3p4, o número quântico principal aqui seria quanto? O 3. Lembra que eu falei que o principal representa a camada? Então aqui é a terceira camada, tá vendo, gente? E qual que é o número quântico secundário ou azimutal? Seria o P. Quanto que é o P? Lembra? O S era 0, P1, né? D2, não era isso? Então, o F3. Então, o P é 1. Então, aqui é o número quântico secundário, que é o L, vai ser o número 1. Então, aqui a gente já mata dois números quânticos. O principal, que é a camada, né? E o secundário, o azimutal, que é o subnível, que aqui no caso é o P. Então, 1. Tudo bem? Só para você dar uma recordadinha. Bom, com isso, a gente pode pensar um pouquinho agora no terceiro número quântico, que é o número quântico magnético, que a gente representa pela letrinha M, viu, gente? O que indica o número quântico magnético? Ele indica o orbital do elétron. O que é orbital, professor? Olha, o orbital, gente, é a região da eletrosfera onde a probabilidade do elétron ser encontrado é máxima, tá? Tipo assim, só para você ter uma noção, você tem a camada, dentro da o nível, né? Dentro do nível você tem um subnível, e dentro do subnível você tem o orbital, né? Essa região é calculada matematicamente, é uma equação que calcula isso, que foi desenvolvida por Schrödinger, uma equação de onda muito complexa que a gente não vai ver aqui, né? Mas isso é um cálculo matemático para verificar essa região onde a probabilidade do elétron ser encontrado é máxima. Certo, galerinha? Então veja bem, ó. Agora como é que eu vou indicar essa região? Então a representação dessa região, gente, ela é feita através de quadradinhos assim, casinhas de quadradinhos, né? E esses quadradinhos nós vamos representar assim, ó. Toda vez que for um subnível S, nós vamos representar apenas um quadradinho desse. Você fala, mas por quê, professor? Pelo seguinte, dentro desse quadradinho a gente consegue colocar no máximo 2 elétrons, porque o elétron ele gira em torno do seu próprio eixo, tá? Isso gera um campo eletromagnético. E para um estabilizar o outro, você tem que ter um girando para um lado, o outro girando para o outro, tá? Porque um neutraliza o campo eletromagnético do outro, senão eles se repeliriam, tá? Então sempre dentro de cada caixinha que representa um orbital, no máximo a gente consegue colocar um elétron. Quer ver? Aqui seria o P, né? A gente sabe que no S a gente consegue colocar 2 elétrons. Então eu uso uma caixinha. No P, se eu consigo colocar 6 elétrons, e cada caixinha eu coloco 2,
Então eu preciso de 3 caixinhas. No D, eu coloco 2 em cada caixinha, mas eu tenho 10 para representar no D. Então eu preciso de 10 caixinhas, de 5 caixinhas, correto? E no F, que são 14 elétrons, eu preciso de 7 caixinhas. E aí eu vou designar assim, ó, a caixinha do meio é sempre 0, todas elas. Ó, para a direita aqui, ó, mais 1, depois mais 1, mais 2, mais 1, mais 2, mais 3. Para lá, menos 1, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, menos 3. Isso aqui é para a gente diferenciar um elétron do outro. Quer ver, gente? Por exemplo, vamos distribuir. Se eu quiser distribuir um elétron no subnível S, eu vou lá e coloco um elétron. Tudo bem? Eu represento com uma setinha assim. Aí eu quero colocar 2 elétrons. Beleza? Coloco o outro para baixo. Uma para cima, outra para baixo. Está representando que eles estão girando, né? Estão tendo uma rotação, um diferente do outro. Um está estabilizando o campo eletromagnético do outro. Beleza. Vamos lá para o P. Vamos distribuir. Ó, vou colocar um elétron no P, certo? Agora eu vou colocar o outro. Você fala, professor, posso colocar aí nessa caixinha do menos 1 mesmo? Gente, não pode. Porque se você colocar, você vai ter uma situação mais instável. Então, primeiro, o que você tem que fazer? Distribuir os elétrons todos nas caixinhas vazias. Por exemplo, eu coloquei esse, vou colocar mais esse e mais esse, tá vendo? Depois eu venho colocando o outro elétron, emparelhando eles. Só lembrando que aqui eles estão desemparelhados, olha só. Ou seja, os orbitais estão semi-preenchidos, tá bom? Agora eu vou emparelhar, ó. Se eu quiser colocar 4 elétrons, por exemplo, P4, eu venho aqui e coloco esse, ó, o 4. Quero colocar P5, beleza, coloco aqui. P6, coloco aqui, tá vendo? Essa regra, galera, é chamada de regra de Hund, correto? Primeiro a gente coloca um elétron em todos os orbitais, ou seja, deixa tudo sempre preenchido, depois que a gente vem emparelhando lá no começo, correto? Isso acontece por questão de estabilidade. Essa distribuição assim, o elemento fica mais estável, e é assim que fica na natureza, tá bom? Então lá no D, ó, a mesma coisa, ó, vou colocando um elétron em cada caixinha vazia, e vai ficando semi-preenchido. Depois que eu venho colocando o outro, tá vendo, gente? Dá uma olhada, ó, para você entender certinho, tá? É assim que distribui elétrons em orbitais. Lá no F, mesma história, ó, dá uma olhada, ó, tá vendo? Ó, você vai colocando todos e deixando tudo semi-preenchido. Ah, terminou o último? Aí eu venho colocando o outro. Essa é a regra de Hund. Não podemos esquecer. É dessa maneira que a gente faz a distribuição eletrônica em orbitais. Lembrando que o orbital é a caixinha, tá bom? E a gente consegue acomodar no máximo 2 elétrons em cada caixinha. Tá certo, pessoal? Você fala, professor, beleza. Por exemplo, se eu falar assim, ó, qual que é o número quântico magnético desse elétron aqui, ó? Estou colocando a flechinha. Você fala menos 1. Qual é o número quântico magnético desse elétron aqui, ó? Você fala mais 2. Tudo bem? Então, isso é o número quântico magnético. É uma mera representação, uma caixinha que representa a região onde a probabilidade do elétron ser encontrado é máxima. Tá bom? Aí a gente tem aqui, pessoal, ainda, para você, o número quântico de spin, né? O que a gente representa pela letrinha S. O que ele vai indicar? Ele vai indicar essa rotação do elétron mesmo, que eu havia falado para você. Então a gente considera o seguinte, quando a flechinha está para cima, eu posso atribuir o número quântico de spin igual a menos meio. E quando a flechinha está para baixo, eu posso atribuir mais meio. Mas isso aí é só uma convenção. Pode ser que o exercício, né, adote para você que para cima, a flechinha para cima assim, seria mais meio. Aí para baixo vai ser menos meio. Então tanto faz, não importa. Se ele não fizer nenhuma convenção, você que coloca qualquer uma. O importante é você diferenciar um do outro, tá? Um para cima menos meio, o outro para baixo mais meio. Se o para cima for mais meio, o outro vai ser menos meio. O importante é diferenciar um do outro. Isso seria o número quântico de spin que indica aí a rotação do elétron para a gente. Então nós temos aí um conjunto de 4 números quânticos. Com esses 4 números quânticos agora, a gente entende o comportamento do elétron, tá? Para ficar claro para você, vamos fazer um exercício agora para você entender certinho. Ó. Qual é o conjunto dos 4 números quânticos que caracteriza o elétron de diferenciação do bromo 35? Outra coisa importante, galera, é quando ele fala elétron de diferenciação, é o elétron mais energético da distribuição. Ou seja, o último que a gente vai colocar nos orbitais. Tá bom? Vamos lá então fazer a distribuição eletrônica para o bromo, seguindo o diagrama de Linus-Pauling, né, que é bem clássico. Eu coloco lá 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, né, em ordem crescente de energia. Depois eu coloco 3p5, porque 30 é o 35, né, até o 3d10 dá 30, mais 5 aqui 35, tá bom? Então é esse aqui que eu tenho que trabalhar, o 4p5. Por quê, professor? Porque é o último da distribuição, correto? Ou seja, se é o último, é o mais energético. É aqui que a gente tem a maior energia. Isso significa diferenciação, tá bom? Então é aqui que a gente tem que se preocupar. Bom, como eu falei, então é o elétron de diferenciação, isso significa que ele é o mais energético, tá bom?
Bom, gente, como é que eu faço agora? Vamos fazer essa distribuição? Bom, se é o subnível P que eu preciso, como a gente viu agora mesmo, o P cabe em 6 elétrons no total, não é? Então, o que eu faço? Eu preciso de 3 caixinhas. E as caixinhas é sempre no meio 0, mais 1 e menos 1, tá bom? Vamos distribuir agora esses 5 elétrons aqui? Bora lá, ó. Vou colocar um, agora eu vou colocar o outro. Eu não posso colocar aqui, lembra da regra de Hand, não posso. O segundo está aqui na próxima, ó. Vou preencher todas primeiro, deixar semi-preenchido. Agora eu vou colocar o quarto elétron. E agora o quinto. O quinto elétron é o último que eu coloquei, não é? Portanto, esse é o elétron de diferenciação, gente. Olha que legal, tá? Então ele quer saber o conjunto dos 4 números quânticos para esse último elétron aqui. Bora lá então? É isso que eu quero, sabendo que ele ficou agora ó, na caixinha 0, tá vendo? Ó? Beleza. Então vamos lá, vamos tentar montar isso aí. Ó. Qual que é o número quântico principal, gente? Ó, esse 4 aqui, tá vendo? Significa que ele está na quarta camada, ou seja, o número quântico principal, que é o n, é igual a 4. Tudo bem? Qual o número quântico secundário ou azimutal agora, que é o L? Só coloquei aqui para relembrar, ó, não está no P. Onde que é o P, gente? O P é o 1, correto? Então eu coloco lá que o L, olha só, galera, é realmente 1, o número quântico secundário ou azimutal. Qual que é o número quântico magnético? O magnético é a caixinha que ele está. Esse aqui está na caixinha 0. Beleza, então o magnético que é M é igual a 0. Mas eu estou percebendo aqui que ele não adotou nada de mais meio ou menos meio. Então qualquer um que eu colocar está certo. E a gente vai ter que encontrar as alternativas, obviamente, que esteja a sequência correta. Eu vou colocar aí o S mais meio. Dá para você perceber 4, 1, 0 mais meio. 4, 1, 0 mais meio. Aqui poderia ser menos meio também, se tivesse uma alternativa, né? Só que aí teria que ter alguma coisa diferente aqui para não ser ela, mas poderia, tá? Porque ele não adotou nada, tá? Então pode ser aqui, ó, tranquilo, 4, 1, 0 mais meio. A resposta é a letrinha D. Então é desse jeito que a gente dá, galera, o conjunto dos números quânticos por um elétron de diferenciação de uma certa distribuição de um determinado átomo. Tá bom? Vamos fazer mais um exercício para treinar um pouquinho? Bora lá? Olha só esse da UniOeste. Ó. Um átomo possui configuração eletrônica cujo orbital mais energético é o 3D. Bom, então eu já sei que o último da distribuição é o 3D, porque é o mais energético, como eu já te expliquei, certo? Este orbital se encontra semi-preenchido. O que é estar semi-preenchido? Você tem um elétron só nas caixinhas, não tá? Eles estão desemparelhados, tá? Então com isso a gente já consegue fazer a distribuição. Quer ver? Ó? A respeito da configuração eletrônica desse átomo, é correto afirmar. Quer ver, gente? Olha só, eu vou montar aqui para você o esqueminha. Ó. Um átomo X, vou chamar aí e vou distribuir. Note que eu distribuí até o 3D, mas eu não sei quanto tem no 3D, porque ele não falou, ele falou só até o 3D, que é o mais energético, é o último, então eu fui até ele. Mas ele me deu uma informação importante, que nesse 3D, ele encontra-se semi-preenchido. O que significa isso, gente? Que os elétrons estão desemparelhados. Isso é estar semi-preenchido, galera, dá uma olhada, ó. Tá vendo, ó? Se está semi-preenchido, o orbital D está semi-preenchido, significa que está com um elétron só em cada caixinha. Bom, se você somar até aqui, ó, 2, 10, 12, 18, 19, 20, até aqui deu 20. Todos esses aqui, se você distribuir em orbitais todos estarão emparelhados, porque está tudo completinho, tá vendo? Só que aqui vai ter só 5 elétrons, correto? Ó, então já vou colocar o 5 aqui, tá vendo? Ó, por quê? Porque ele falou que está semi-preenchido. Ele deu essa dica para a gente no texto. Correto? Então, se você distribuir aqui, ó, daqui até aqui, ó, vai dar 20 com 5, 25. Isso significa que esse cara tem 25 elétrons. Tá bom? Ele fala na letra A, ó, a distribuição eletrônica de camada de valência é 2s2, 2p6. Não, de jeito nenhum. Camada de valência qual que é aqui, gente? 4s2. Camada de valência é sempre a última camada, ó, tá vendo? Sem problema. Todos os elétrons presentes nesse átomo possuem spin eletrônico emparelhado. Não. Se está semi-preenchido, quando é um elétron só, está desemparelhado. Também na B não é. C. Apenas um elétron presente nesse átomo possui spin eletrônico desemparelhado. Não. O subnível D, o orbital D está totalmente semi-preenchido. Então, todos eles estão desemparelhados, não é um só. Tá? Este átomo possui 25 elétrons. Gente, aí é verdade. Tá vendo? Com esse dado, a gente descobre que se a gente somar até aqui, ó, tem 25 elétrons. Sendo 20 com spins emparelhados. Super verdade, ó. Até aqui dá 20. Então daqui a aqui está tudo completo. Então está tudo emparelhado certinho. E 5 com spins desemparelhados, que são esses 5 aqui que eu representei aqui no subnível D para você. Tá? Tá certo então.
Ele fala que a promoção de um elétron orbital 3p, ó, daqui, para um orbital de maior energia, né, tipo para o 4s ou para o 3, 4s não tem jeito que ele já tem 2, tipo para o 3D, leva a configuração eletrônica 3p4 4s1, né? Então isso aqui já não tem nada a ver, né? Essa promoção aqui, ó, que já tem 4s2, nada a ver. Então realmente a resposta seria a letrinha D. Olha só como é que pode aparecer para vocês, tá bom? Bom, gente, com essa noção que eu te passei, eu vou colocar mais uns 2 exercícios aqui para você fazer. Então eu vou passar aqui o slide, você dá um pause aí no vídeo, tenta fazer, tá? Esses 2, e lembrando que o gabarito vai estar no último slide. Combinado então? Vamos lá? Então vou mostrar a questão 3 para você fazer aí, ó. Essa é a questão 3, dá um pause aí, tenta fazer ela para mim. Lembrando que nessa questão 3 nós trazemos aí esse conceito importante de isótopos, que são espécies com o mesmo número de prótons, isóbaros, mesmo número de massa, e isótonos, mesmo número de nêutrons, tá bom? Então tem mais esse detalhezinho aí para a gente fazer essa questão 3. Tenta fazer, marca a alternativa e depois verifica o gabarito lá no final. Vou dar um tempinho. Certo. Bom, agora vou mostrar para você a questão 4, que você vai proceder da mesma maneira. Vou dar um tempinho. Perfeito, galera. Essas 2 questões que você fez, dá uma conferidinha agora no gabarito, nesse último slide, né? O 3 deu letra B e a soma no 4 deu 11. Correto, pessoal? Espero que eu tenha ajudado, né? A gente deu uma revisadinha aí nos números quânticos para vocês. Com essa base, com essa noção, depois quando eu for postar o vídeo de hibridização, a gente vai estar bem craque nisso e nós não vamos ter problema nenhum na parte de hibridização. Correto, pessoal? Grande beijo a todos. Fui, galerinha!